Pronto, está sendo gravado. Temos aqui algumas pessoas que já estão há algumas semanas com a gente, né, resolvendo questões, e algumas pessoas aqui são novas hoje. E eu comecei a gravar somente semana passada. Os primeiros encontros não foram gravados. E aí nós estamos resolvendo as questões do Enare do ano passado, de 2024. E esse grupo, ele está aberto, né, para a gente resolver questões, e eu também montei esse preparatório com PDFs com todos os tópicos da banca FGV para a gente estudar e vir para cá praticar as questões, né? Então aqui o meu intuito principal é a gente resolver as questões ao vivo, né? Interpretando, lendo juntos, acertando, errando. Não tenho a pretensão de ensinar, porque eu espero que todos possam participar ativamente e vamos aprendendo juntos. E aí, todos bem? Podemos começar? Vocês estão aí? Sim, pode começar. Beleza. O projeto terapêutico singular é o direcionamento das ofertas de cuidado construído a partir da identificação das necessidades dos sujeitos e de suas famílias, em seus contextos reais de vida, englobando diferentes dimensões. O psicólogo, que atua nos serviços de atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista, deverá, na elaboração do projeto terapêutico singular, considerar o quê? O processo de reabilitação psicossocial da pessoa com TEA e sua família, com vistas à adaptação social. Faz sentido essa alternativa. A necessidade de não revisão dos projetos terapêuticos singulares a fim de avaliar os efeitos longitudinais da intervenção. O que vocês acham? Eu acho que não. Está errado, né? Não revisar os projetos. A definição do protocolo a ser aplicado no serviço para responder às demandas da pessoa com TEA e sua família. Deverá considerar a definição do protocolo a ser aplicado no serviço para responder às demandas da pessoa com TEA e sua família. Ou deve considerar a vinculação da pessoa com TEA em serviços exclusivos para essa população. Não. Aqui já está excluindo o sujeito de suas outras possibilidades de integração. Deve considerar os projetos de vida, o processo de reabilitação psicossocial com vistas à produção de autonomia e à garantia dos direitos da pessoa com TEA e sua família. Essa daqui também está muito coerente. Achei a é bem mais coerente. Com certeza, vamos nessa. E é isso aí. Correto. Produzir autonomia, inclusão e cidadania. O PTS é um planejamento individualizado construído por uma equipe multiprofissional que considera as necessidades, potencialidades, contexto social, familiar e os projetos de vida do usuário. Para pessoas com TEA, isso significa respeitar a singularidade, promover a autonomia e garantir direitos. Perfeito. As consequências psicológicas de um desastre são inevitáveis, pois este se configura como uma fonte acelerada de estresse, de ameaça à vida e fonte de destruição.
Na fase de prevenção, o psicólogo deve atuar na elaboração de políticas públicas junto com os outros profissionais que atuam na área da defesa civil, na estruturação da ajuda humanitária, no retorno o mais breve possível à normalidade e no resgate moral da população atendida, nos sinistros, direta ou indiretamente, ajudando a trabalhar as consequências do desastre sobre a vida das vítimas, da comunidade e dos profissionais, na elaboração de ações públicas em uma equipe de profissionais de diferentes áreas, agindo como intermediário junto aos órgãos competentes, como colaborador na elaboração de projetos pedagógicos sobre práticas preventivas, percepção de riscos e educação ambiental. Eu acho que se encaixaria aí o C ou D. Apesar que eu não entendi no caso, nos sinistros, o que seria isso? No caso, nos desastres? Eu não sei o que significa também. Sinistro é quando acontece o fato em si, né? Entendi. Mas aí ele está pedindo na fase de prevenção, então é antes de acontecer o desastre. Uhum. Eu iria na A, né? Para prevenção. E a letra E? Por que não seria ela? Como colaborador na elaboração de projetos pedagógicos sobre práticas preventivas, percepção dos riscos e educação ambiental. Eu acho que a E também. Eu acho que a E mais do que a A. Eu também iria na E. Excluir essa que já aconteceu. Então vamos na letra E. Correta. Em situações de desastres, a atuação do psicólogo se divide em prevenção, resposta e recuperação. Na fase de prevenção, o principal foco é reduzir riscos, educar a população quanto a práticas seguras e preparar as comunidades para possíveis eventos adversos. A letra A foca na elaboração de políticas públicas que geralmente ocorrem no âmbito da gestão, e não necessariamente na prevenção direta. A letra B cita ações típicas da fase de resposta e recuperação após o desastre, e não de prevenção. A letra C, sobre o sinistro, refere-se à atuação durante ou após o sinistro, trabalhando as consequências do desastre, o que acontece na resposta ou na recuperação. E a letra D foca na intermediação junto a órgãos, que não caracteriza a atividade preventiva descrita no contexto da psicologia. Compartilhando aqui o que significa sinistro. Sinistro, no contexto de seguros, refere-se à materialização de um risco, ou seja, um acidente ou evento involuntário que causa danos ou prejuízos a um bem segurado. Sinistro em desastres é a ocorrência de um evento natural catastrófico, como uma inundação, tempestade. Vamos adiante. Na anamnese, procedimento que tem grande relevância no processo de avaliação neuropsicológica, são abordados os sintomas clínicos, cognitivos, comportamentais que compõem a história clínica do paciente.
Sobre a anamnese na avaliação neuropsicológica, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, os dados obtidos na anamnese permitem ao psicólogo levantar os sinais de alerta do impacto das doenças pregressas no âmbito cognitivo. Os dados da anamnese são importantes para o diagnóstico preciso dos transtornos que podem estar comprometendo a cognição do paciente em curso de avaliação. Acredito que sim, né? Sim. Todos têm 2. A anamnese psicológica possibilita criar um rapport com o paciente e seus familiares antes de iniciar o processo avaliativo com a utilização de testes neuropsicológicos? Também. A anamnese é fundamental para que o psicólogo planeje quais as esferas cognitivas serão avaliadas e defina os testes neuropsicológicos que serão utilizados? Sim. Todos estão corretos? Ou há 1, 2, 3 e 4? Os dados obtidos na anamnese permitem ao psicólogo levantar sinais de alerta do impacto das doenças pregressas no âmbito cognitivo. Correto? Acredito que sim. Isso mesmo, todos estão corretos. Um psicólogo, ao receber uma paciente para avaliação psicológica, decide por elaborar um protocolo com a utilização de testes. Ao psicólogo, na produção, validação, tradução, normatização, comercialização e aplicação de testes, é vedado realizar atividades que caracterizem preconceito, exploração, violência, crueldade ou opressão. Correto. Verdade. Induzir convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, étnicas e de orientação sexual. Sim. Com certeza. Utilizar práticas psicológicas como instrumento de castigo, tortura também. Está correto do que afirma em 1, 2 e 3. Isso. Isso aqui está no Código de Ética. Fundamental a leitura pelo menos umas 10 vezes. A psicanálise trouxe um novo olhar sobre a gestação, ao descrever a dinâmica psicológica da parturiente. Sobre as ansiedades da gestação, analise as afirmativas a seguir. As ansiedades da gestação se estruturam sobre uma armação, que é a reativação de angústias do nascimento. As ansiedades da gestação são de perda, de esvaziamento, de castração, de castigo pela sexualidade e de defrontação com um desconhecido, o filho. O interjogo das ansiedades produz o estado de confusão com as sensações concomitantes de estranheza, despersonalização e perda da identidade. Questão bem psicanalítica. E bem que a gente não sabe nada. Eu, pelo menos, Mas não eu faço acredito que ideia. todas estão corretas. Não ouso chutar sequer. Agora, Só assim, que eu acho que o 3, o interjogo das ansiedades, assim, eu concordo, mas as outras duas eu não sei. Mas nessa segunda, mas por que seria a ansiedade da gestação são de perdas e esvaziamento?
Eu não entendi essa. Não saberia explicar, isso eu também iria no chute. Eu, olhando bem, assim, a 2 eu também concordaria. Porque Na verdade, eu concordaria por causa dos termos, né? Porque os termos são da psicanálise. Castração, castigo pela sexualidade, isso costuma ser relacionado à psicanálise, né? Agora, eu não sei se esse 3, esse interjogo das ansiedades, eu nunca ouvi esse termo. Não sei se refere à psicanálise, você já ouviu esse termo? Interjogo, não. Nunca eu ouvi, não. também não. Eu Eu não acho que, saberia nem eu acho que é um chutar e essa, dois, viu? Te ou é falar. 1 e 2, pra mim, ou é 1 e 2, ou todas certas. Eu acho que perda porque existe uma mudança ali, né? Primeiro a gestante está com o bebê em si, e depois ela perde, né? Há essa separação. E esvaziamento também nesse sentido, né? Antes havia um preenchimento físico e depois não existe mais. É umas questões que me dá dúvida, porque ele está afirmando as ansiedades da gestação, né? Não, e que não eu fico sempre assim em dúvida, porque como não está falando do parto e pós-parto em si, então é ainda quando aquilo que está dentro dela ainda faz parte dela, né? Então eu fico confusa nisso aí, porque ainda não tem essa perda, né? Eu acho que a angústia é outra ainda, porque ela não viveu a experiência da perda, né? Daquilo que é dela vai sair dela, como a perda, assim, de algo que Faz é meu. sentido. Faz Por isso sentido que eu fico demais. em dúvida. Eu coloquei esse hard, porque eu fico. O que ele está querendo exatamente? Gente, mas lá em cima no parturiente está escrito na questão. Aí eu fui ver o que é parturiente, que eu também não sabia. Aí está dizendo que é quem ainda está de trabalho de parto ou acabou de parir. E eu pensei também Então porque não entra a gestação. a Oi? ansiedade é algo do futuro, né? É. Então também pode ser a expectativa do que vai acontecer. Isso. Então faz sentido Então todas as tiraria o situações. que fala de gestação, então. Porque se a parturiente já é, né, do momento que nasceu e pós, não é mais gestação, né, talvez. Tá Eu bem ainda iria confusa essa eu iria questão. nas 3 corretas. Também, né? Vamos lá. É isso aí. Ave Maria, perderia quem sabe. Agora lê aí para a gente saber pelo menos o que é, né, o negócio. Vamos lá. Ó. A psicanálise entende que a gestação reativa conflitos e angústias primitivas na mulher. Freud e pós-freudianos explicam que a gravidez pode trazer à tona medos antigos relacionados à perda, à castração e identidade, pois envolvem mudanças profundas no corpo e na psique. Ansiedades de castração, esvaziamento e sensação de estranheza são comuns, assim como a vivência do bebê como um estranho, inicialmente, mobilizando sentimentos ambivalentes. Essa foi pancada, hein? Peraí, deixa eu ver o que está escrito do interjogo. Certo. Até a explicação ficou confusa. Verdade. Psicanálise, né? É difícil. Podemos avançar? Podemos. Eu ainda estou devendo o PDF que eu disse que ia produzir de psicanálise para vocês. Eu vou tentar fazer essa semana. Daqui para o final da semana eu envio. Porque eu acredito que a gente conhecendo os termos ali, entendendo Freud, Lacan, né, Melanie Klein, a gente consegue responder questões mesmo sem saber profundamente a teoria. Acho que entendendo os conceitos a gente consegue. Porque ali eu não sabia exatamente o que era, mas como tudo tinha coerência com a psicanálise, eu chutei todas estão corretas.
Um paradigma a ser ultrapassado na clínica psicossocial na área de álcool e drogas é o da discriminação das pessoas que usam drogas. No campo das intervenções psicossociais, o psicólogo deverá atuar com o objetivo de vincular as pessoas que usam drogas ao atendimento médico-psiquiátrico, aumentar o tempo de abstinência das pessoas que usam drogas, inserir as pessoas que usam drogas em algum programa de redução de danos, vincular as pessoas que usam drogas a alguma psicoterapia individual ou grupal, ampliar o pertencimento social e o direito social das pessoas que usam drogas. Essa é uma questão boa. Acho que é a letra E. Também vou na E. Eu também. É isso mesmo. A clínica psicossocial visa tratar o uso de substâncias não como uma questão criminal, mas como uma questão de saúde pública e social. O enfoque deve estar em estratégias que promovam a redução de danos e a inclusão social, alinhando-se com diretrizes como a Política Nacional de Saúde Mental e a Política Nacional sobre Drogas. Essas políticas incentivam o fortalecimento dos direitos e a integração dos indivíduos à comunidade. Essa questão foi anulada. Próximo. O termo retardo mental ganhou conotação pejorativa na referência à condição de algumas crianças e foi substituído por deficiência intelectual, no DSM-5, ou por transtorno do desenvolvimento intelectual na CID-10, CID-11. Assinale a opção que apresenta os pilares do seu diagnóstico. Os prejuízos intelectuais, adaptativos e criativos que ocorrem antes dos 18 anos, as limitações nas habilidades cognitivas e o prejuízo intelectual que ocorrem antes dos 18 anos, os transtornos de aprendizagem e do desenvolvimento da linguagem que ocorrem antes dos 18 anos, os problemas no desenvolvimento da linguagem associados a problemas no funcionamento social que ocorrem antes dos 18 anos, ou as limitações nas habilidades cognitivas e os prejuízos intelectuais, adaptativos e criativos associados a problemas do funcionamento social que ocorrem antes dos 18 anos. Letra E. Algum outro palpite? Essa está bem completa, né? Eu sabia que tinha essa regra dos 18 anos, não. Também não. Correto. Podemos avançar? A avaliação psicológica é um processo estruturado composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações para a tomada de decisão no âmbito individual, grupal e institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas. Segundo o Código de Ética Profissional, o psicólogo, ao definir um protocolo de avaliação utilizando testes, deverá garantir que os testes escolhidos sejam reconhecidos cientificamente
cientificamente e estejam com um parecer favorável no site do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, sob risco de incorrer em falta ética. Essa eu acho que já é a opção. Já é a opção essa. Sim. É isso aí. Se o professor falava desse site direto. Não gosto de ler esses comentários, não. Uma gestante é acompanhada em uma unidade básica. Sua gestação caminha bem, mas ela está profundamente ansiosa, pois não foi uma gravidez desejada, e sua família encontra-se em dificuldades financeiras. A equipe responsável pela paciente se reúne, discute seu caso, não apenas seu quadro clínico e o desenvolvimento fetal, mas como ajudá-la a reduzir sua ansiedade e a criar possibilidades de sua família ter uma renda melhor. Assinale a opção que indica o conceito norteador dessa prática de cuidado em saúde. Integralidade, assistencialismo, intersetorialidade, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Interdisciplinaridade. Eu acho que é essa. Interdisciplinar. Eu tenho minhas dúvidas. Eu iria em outro. Eu estou em dúvida, porque como vai envolver renda, aí você vai para assistência social. É isso mesmo. Não, Eu porque ia assim, nascer, eu acho. na qual? Nascer. Eu acho, não sei Mas também. acho que aí seria um setor só. Intersetorialidade. Verdade. Eu iria no princípio do SUS, Da integralidade. integralidade? Eu O cuidado também ia integral na é A. acesso a tudo, tem razão. E assim, o que a gente tem que também aprender a analisar a questão. Por exemplo, intersetorial, interdisciplinar e multidisciplinar está falando de disciplina ao mesmo tempo, né? Então, provavelmente não é mesmo. Nenhuma dessas três, nem intersetor, nem interdisciplinar, nem multidisciplinar. Não é assistencialismo, porque a gente já sabe o que é assistencialismo. Então, sobraria a integralidade. Eu vou com o Vinícius, assinar agora, no dei de 10. A interdisciplinaridade faz muito sentido também, porque é um trabalho de várias áreas, né? É porque, diferente da multi, porque a multi, um exemplo, tem várias áreas, mas cada um trabalha na sua área. E a Isso. interdisciplinaridade não. Você está ali com o paciente, você tem a conversa de todos para fazer o manejo melhor daquele paciente, entendeu? Por isso que eu acho que seria essa. Mas faz sentido também a integralidade. Então, vamos ver o que seria. Então, para você, a multi não conversa. A multi não conversa, né? Apesar de estar falando, eles não se conversam, né? Cada um atua no seu quadrado, né? Eles, um exemplo, na atenção básica, uma interdisciplinaridade, não é só uma multi, entendeu? Porque multi, eles se conversam, só que na interdisciplinaridade você faz um plano de tratamento para uma pessoa com várias áreas da saúde, entendeu? Mas seria letra mesmo nessa, né? Integralidade. Mas é nesse sentido, é uma explicação possível de entender a multidisciplinaridade como cada um no seu quadrado. Sim. E a interdisciplinaridade é todos juntos. Isso. Coloca aí só para ver por que não seria a interdisciplinaridade. Aqui os conceitos. Vai além da cooperação entre as disciplinas. Uhum. E a multi, semelhante à interdisciplinaridade, envolve a atuação de profissionais de diversas áreas, mas de forma mais independente,
sem necessariamente integrar os saberes. Então, basicamente, a diferença de inter para multi é que na multi não é isso mesmo, é cada um no seu quadrado, não se conversa. E na inter já está todo mundo dentro do mesmo quadrado, todo mundo se conversa. É uma possibilidade de percepção. Agora, o intersetor é que avança para outros, né? Ele colocou educação, assistência social, mas só que a questão foca mesmo no cuidado integral. Mas Boa questão essa. será que seria possível realizar o atendimento de uma pessoa? Como seria possível explicar o atendimento de uma pessoa de forma multi e inter? Multi, eu acredito que seria um exemplo de uma clínica. Tem várias, por exemplo, tem ginecologista, obstetra, tem várias especialidades, mas você vai direcionado a uma, entendeu? E Uhum, na atenção básica, não. Você acaba indo com uma função, só que você é tratado de uma forma geral. sim. O psicólogo, ao atuar na rede pública, precisa assumir o compromisso com um novo paradigma assistencial, que por vezes é pouco abordado durante a sua graduação. Entre os conceitos que instrumentalizam o psicólogo para atuar especialmente no campo da saúde pública e que o capacitam nos processos de intervenção e de produção de conhecimento estão as necessidades sociais de saúde, a multideterminação das doenças e a prevenção e promoção de saúde, as necessidades de saúde, a produção da doença psicossomática e a prevenção de doenças, as necessidades sociais de saúde, a determinação psicológica das doenças e a prevenção e promoção de saúde, as necessidades sociais de saúde, a multideterminação das doenças e a prevenção em saúde mental. Não sei, pode ser. As necessidades de saúde, a produção da doença psicossomática e a prevenção em saúde mental. Sei, eu acho. A determinação psicológica das doenças. Ou a multideterminação das Eu doenças. pensei que seria essa, a multideterminação. Ou é A ou C, né? Eu também fiquei entre a A. Porque é um psicólogo, né? Ao atuar. Será que o psicólogo seria, tipo, multi? Ou só tá visando a área de. Entendeu? Bem observado. Ou seria relacionado apenas à determinação psicológica das doenças? Faz É, sentido. aí não sei. Seria. Mas só que aí ele fala assim que justamente na nossa formação o paradigma assistencial é fraco. É verdade. Está deficiente. Então é como se a gente não soubesse fazer isso. A questão da assistência em saúde pública, né? Uhum. Por isso que eu acho que eu iria na A por ser saúde pública. É, né? Verdade. Verdade. É, boa. É isso mesmo. Isso aí. Bem observado. Porque é Essas uma pequenas crítica, coisas que tiram a questão. é uma questão boa. É uma crítica, inclusive, a clínica de consultório, né? Porque ela não se preocupa, assim, entre aspas, né? Não abrange toda essa parte integral. O psicólogo que atua em saúde pública, ele precisa ter conhecimento de todas as áreas que envolvem a vida do sujeito, né?
inclusive questões de renda, moradia, transporte, Sim. violação de direitos, etc, etc, etc. Verdade. Aí está falando, ó, não apenas aspectos individuais do adoecimento, mas também fatores sociais, coletivos, preventivos, alinhando-se ao modelo de atenção de saúde baseado no cuidado integral e na promoção de saúde coletiva. E na saúde pública, o psicólogo deve adotar um olhar ampliado sobre o processo saúde-doença, considerando as multideterminações das doenças, biológicas, psicológicas, sociais e ambientais, as necessidades sociais da saúde da população e atuar com ênfase em ações de prevenção e promoção de saúde, não se limitando ao tratamento de doenças já instaladas. O Sistema Único de Saúde, como sistema de saúde pública, contempla todo o povo brasileiro. A psicologia chega tardiamente ao campo da saúde pública, ainda buscando definir sua atuação e sua contribuição teórica e as formas de incorporação do biológico e do social ao psicológico. Com relação à entrada da psicologia no campo da saúde pública, analise as afirmativas a seguir. A psicologia entra na saúde pública com a dupla função de elaborar formas mais eficientes de lidar com as questões básicas de saúde mental e construir um movimento político de resistência ao modelo neoliberal da gestão social. A psicologia é inicialmente colocada como pertencente ao segundo e ao terceiro setor da saúde e não ao primário, visto que se partia do pressuposto de que a psicologia trataria a doença mental e não a sua prevenção. O trabalho do psicólogo na saúde pública procura abandonar os enfoques centrados em um indivíduo abstrato e ahistórico, tão frequentes na psicologia clínica tradicional. Essa 3, eu tenho certeza que está correta. Correto? Essa primeira, eu acho que está errado, porque entra na saúde pública com a dupla função de elaborar formas mais... Não, faz sentido. Eu acho que a 2 faz sentido, porque eu acho que no primeiro momento, não sei se eles estavam em busca da prevenção, né? Não, no primeiro momento era É, de diagnosticar, né? Excluir isso. as pessoas adoecidas para os hospitais. É, Trataria a doença mental e não a sua prevenção. Então a 2 também estaria correta. Ou é 2 e 3, ou é 1, 2 e 3. A psicologia entra na saúde pública com a dupla função de elaborar formas mais eficientes de lidar com as questões básicas de saúde e construir um movimento político de resistência ao modelo neoliberal da gestão social. O modelo neoliberal é aquele sistema de culpabilizar o sujeito pelo seu adoecimento, né? E retirar o Estado da responsabilidade. Estaria correto também a primeira? Ave Maria. Eu acho que está errado porque ela entra na saúde pública como se fosse o começo da psicologia, não seria? Então a 2 também estaria. Se fosse pensar assim.
Porque já que é o começo da psicologia no SUS, essa questão referente à prevenção entra com o SUS, entendeu? Antes era, tipo, os médicos que viam a doença, tipo assim, em primeiro lugar. Uhum. Então, isso era antes do SUS. O SUS começou a ver como prevenção. Então, talvez seja 1 e 3. Ou seria 2 e 3? Por que a primeira estaria errada? Deixa eu desmarcar 1 e 3. Será que, porque eu fiquei pensando, será que a psicologia já entrou na saúde pública com essa função de pensar criticamente o modo de cuidar e de trazer essa resistência ao modo neoliberal? É, Ou esse pensamento crítico veio depois? É isso que eu tô na dúvida. Vou no seu palpite, 1 e 3. Todos estão corretos. tá vendo? Isso que dá pensar demais. Pensei demais, como é que pode? É melhor pensar de menos quando a gente faz essas questões. Acho que eu elaborei tanto que me confundi no meu próprio raciocínio. Ó, a psicologia, ao entrar no campo da saúde pública, busca não apenas melhorar a prática de saúde mental, mas também se posicionar criticamente frente às políticas sociais, como um modelo neoliberal, que muitas vezes reduz o acesso à qualidade dos serviços de saúde. A assistência a esse modelo está alinhada com os princípios do SUS de integralidade e equidade. Tá. Historicamente, a psicologia foi vista como uma prática focada no tratamento de doenças já instaladas, posicionando-se nos níveis secundários e terciários da atenção à saúde voltada para o tratamento e reabilitação. Entretanto, o papel do psicólogo em ações preventivas e de promoção de saúde vem sendo cada vez mais reconhecido, certo? Sim. Na saúde pública, o psicólogo trabalha considerando o contexto social e histórico dos indivíduos, em contraposição ao modelo tradicional da psicologia clínica, que muitas vezes focaliza o indivíduo de forma isolada. Esse enfoque é coerente com os princípios do SUS, que considera os determinantes sociais da saúde. Perfeito. Então, a psicologia já entra na saúde pública pensando criticamente e resistindo ao modelo neoliberal. Sim. Um jovem profissional iniciou a enriquecedora experiência da residência em saúde e no segundo ano da formação começou a apresentar exaustão emocional, despersonalização, baixa realização pessoal e perda da satisfação e eficiência no atendimento aos pacientes. Essa sintomatologia é compatível com o quadro de depressão, fadiga industrial, síndrome de burnout, insatisfação profissional, transtorno de ansiedade. O que vocês acham? Burnout? Eu iria nascer. Eu também. É isso aí. O que caracteriza o burnout? Exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal. A depressão da adolescência é considerada uma depressão diferenciada, com causas e efeitos específicos. Isso porque a adolescência representa um período de construção de uma nova identidade a partir da separação dos pais, do abandono das referências de sua imagem infantil, inaugurando um processo de reconstrução que dê conta de uma nova subjetividade. Segundo a psicanálise, a patologização da adolescência pode ser compreendida como uma problemática dos vínculos, na medida que identifica uma associação importante entre o desamparo infantil e o desenvolvimento da depressão na adolescência,
A ausência paterna e o desenvolvimento da depressão. A ausência materna identifica uma associação importante entre um padrão de apego inseguro na infância e o desenvolvimento da depressão. Identifica uma associação importante entre um padrão de apego intenso na infância e o desenvolvimento da depressão. Eu iria de A, mas certeza absoluta não tenho mais. Será que tem essa associação importante entre padrão de apego intenso na infância e desenvolvimento na depressão? Qual a diferença da D e E? TIE é um apego inseguro ou apego intenso. Ah, entendi. A adolescência representa um período de construção de uma nova identidade a partir da separação dos pais, do abandono das referências de sua imagem infantil, inaugurando um processo de reconstrução que dê conta de uma nova subjetividade. Eu acho que seria A, porque a ausência do pai e da mãe não seria. Porque aí tiraria um, entendeu? Tipo assim, não faz sentido. Uhum. E esse do apego, realmente, eu não sei. Esse apego inseguro e apego intenso. Essa letra A intensa, eu acho que também é uma possibilidade. Eu iria na E, porque na psicanálise trata muito isso da questão da infância, de como os filhos, eles criam a representatividade dos pais. Então, se a criança for muito apegada ali ao pai, na adolescência eles não podem ter essa sofrência. Faz sentido. No entanto, tudo isso também se relaciona ao adolescente se sentir desamparado. Será? Verdade. Vou marcar a letra E. Todos estão errados. Letra D. Apego inseguro. Apego inseguro. Quando Vamos ver se for a aqui tem uma boa psicanálise faz. explicação. A importância dos vínculos afetivos formados na infância para o desenvolvimento emocional e psicológico na adolescência. Na psicanálise, a adolescência é vista como uma fase de mudanças intensas, onde o jovem enfrenta o desafio de se separar das figuras parentais para construir sua própria identidade. Esse processo pode ser complicado por experiências de apego inseguro na infância, que podem levar a dificuldades emocionais, como a depressão. Aqui ficou muito superficial essa explicação. Sim. O apego, conforme descrito por Bowlby, é um laço emocional profundo que conecta uma pessoa a outra e pode determinar a capacidade do indivíduo de formar relações seguras e estáveis no futuro. Agora, segundo essa teoria, faz sentido. Porque se a pessoa tem um apego inseguro em relação às figuras que são importantes, ela pode ter dificuldade de criar vínculos seguros e estáveis. E por isso gera o adoecimento na depressão na adolescência. Eu vou pesquisar sobre apego segundo essa teoria. Sim. O que fala da letra A? Um instante. Embora o desamparo infantil possa estar relacionado a problemas emocionais, a alternativa não especifica o conceito de apego, que é a... Deixa eu pesquisar aqui. E a diferença, né, do apego intenso e o outro é... Ó,
Explica que os seres humanos têm uma necessidade biológica inata de formar laços emocionais com cuidadores para garantir a sobrevivência e o desenvolvimento. Essa base segura permite que a criança explore o mundo com confiança e a qualidade desse vínculo, moldada pela sensibilidade do cuidador às necessidades da criança. Influencia a segurança emocional e social ao longo da vida. Principais conceitos da teoria do apego. Necessidade biológica. A busca por proximidade com o cuidador é uma estratégia evolutiva para a sobrevivência. Base segura. O cuidador funciona como um ponto de segurança a partir do qual a criança se sente à vontade para explorar. Comportamento de apego. Bebês manifestam um comportamento como chorar, agarrar-se e seguir o cuidador para manter a proximidade e obter segurança. Sensibilidade do cuidador, a capacidade do cuidador de responder de forma consistente e sensível às necessidades da criança é crucial para formar um vínculo seguro. Desenvolvimento a longo prazo. A qualidade dos primeiros vínculos de apego tem um impacto profundo no desenvolvimento emocional, social e cognitivo da criança. Ruptura e problemas. A falta de um vínculo seguro pode levar a problemas de apego mais tarde na vida, como insegurança e ansiedade. O apego intenso não é utilizado na teoria. Essa foi forte. Sim. Essa foi anulada. Essa também. Aqui, ó, a gente acabou de chegar em outra prova. Uma prova de prefeitura. Será que compensa a gente entrar nessa ou retornar às questões de 2025? Mas vocês só estão fazendo de 2025, né? Não, a gente estava respondendo a prova do Enário do ano passado, 2024. Mas tem questões já da FGV de 2025. Só que a gente resolveu lá no começo, quando começou esse movimento aqui. Ah, entendi. Eu acho que era bom a gente voltar à parte de 2025. Eu acho que nenhum de vocês que estão aqui hoje acompanharam as primeiras questões. Não sei se a Mariana acompanhou. Não acompanhei, não. Já pegou resolvendo do Enário, né? Então acho que podemos retornar para lá, porque lá tem muitas questões, eu lembro, né, no tempo que eu respondi, eu vi muitas questões de psicologia organizacional. E tem um tópico tá sendo exigido, né, pela banca de psicologia organizacional. Então talvez caiam algumas questões sobre isso. Então acho que é bom a gente revisar. Certo. Amanhã eu não vou poder, mas quarta-feira a gente se encontra novamente. Ok. Aí eu já inicio com essas questões. Então vamos finalizar por aqui. Agradeço a presença de todas vocês. Boa tarde. Até a próxima. Até, gente. Até quarta. Tchau, tchau. Até